Nos próximos capítulos de Três Graças, Paulinho mostra mais uma vez de que lado está. Diante das dificuldades enfrentadas por Gerluce, ele não hesita em reafirmar seu compromisso com a namorada. Com palavras firmes, deixa claro que continuará ao lado dela, independentemente das consequências. O apoio dele surge como um alívio em meio ao caos, fortalecendo Gerluce em um momento delicado, em que ela precisa lidar com pressões externas e incertezas sobre o futuro. Enquanto isso, uma informação explosiva começa a circular. Juquinha revela a Lorena que Ferete está prestes a descobrir uma verdade que pode gerar ainda mais conflito. Foi o pai dela quem articulou a liminar que permitiu a Rogério assumir a presidência no lugar do empresário. A notícia coloca Lorena em uma posição complicada, já que essa revelação pode colocá-la na mira da fúria de Ferete, conhecido por não aceitar derrotas facilmente. No meio desse cenário surge uma confissão surpreendente. Misael decide contar toda a verdade e assume a responsabilidade pelo atentado contra Ferete. Com isso, ele inocenta Consuelo e Gilmar, que até então estavam sob suspeita. A revelação muda o rumo das investigações e traz um novo entendimento sobre o que realmente aconteceu, aliviando a pressão sobre os inocentes, mas levantando novas questões sobre as motivações de Misael. Ao mesmo tempo, Lígia e Joelle, acompanhadas por Albérico, enfrentam um momento de choque ao chegarem em casa e encontrarem tudo completamente revirado. O cenário de destruição indica que alguém esteve ali procurando algo específico. O que elas não sabem é que estão sendo observadas de perto por Macedo, que acompanha cada reação com atenção, tentando montar o quebra-cabeça por trás dos acontecimentos. Macedo, sempre atento, começa a ligar os pontos e chega a uma conclusão importante. Angélico pode estar trabalhando para Rogério. Essa suspeita reforça a ideia de que há uma rede de alianças sendo formada nos bastidores, o que torna a disputa ainda mais perigosa. Determinado a avançar em sua investigação, ele acaba fazendo uma descoberta crucial. Encontra o dinheiro das Três Graças escondido no consultório de José Maria. A descoberta do dinheiro muda completamente o jogo. Trata-se de uma prova concreta que pode incriminar várias pessoas e esclarecer de vez o destino da quantia desaparecida. Com isso em mãos, Macedo ganha vantagem, mas também se coloca em uma posição arriscada, já que muitos podem querer recuperar o dinheiro a qualquer custo. Paralelamente, Vandilson toma uma atitude ousada ao decidir abrigar Lucélia em segredo. Ele sabe que está se colocando em perigo, especialmente porque Bagdá está à procura dela. Mesmo assim, escolhe protegê-la, escondendo-a de todos. A decisão revela um lado corajoso do personagem, mas também o coloca na linha de fogo. Bagdá, desconfiado, começa a agir para impedir qualquer movimentação que possa atrapalhar seus planos. Ele alerta Alemão para não fornecer nenhuma arma a Vandilson, tentando limitar as ações do rival e manter o controle da situação. A tensão entre eles cresce, indicando que um confronto pode estar próximo. Em meio a tudo isso, Joaquim acaba ouvindo uma conversa decisiva entre Ferete e Macedo. Os dois planejam recuperar o dinheiro das Três Graças, deixando claro que estão dispostos a fazer o que for preciso para isso. Ao perceber o perigo, Joaquim não pensa duas vezes. Decide agir por conta própria para impedir que os bandidos consigam alcançar seu objetivo. Movido pela preocupação com Lígia, ele se coloca em risco ao sair em busca dos criminosos. Sua atitude mostra coragem, mas também impulsividade, já que enfrenta adversários perigosos. Ainda assim, ele está determinado a proteger quem ama e impedir que a situação fuja completamente do controle. Assim, a história avança com múltiplos núcleos em tensão, onde cada decisão pode desencadear consequências imprevisíveis. Entre revelações, alianças e ameaças iminentes, os personagens seguem em um jogo arriscado, onde ninguém está realmente seguro. A história toma um rumo eletrizante quando Zenilda decide, finalmente, romper de vez com Ferete e tudo o que ele representa. Cansada das mentiras, manipulações e do clima constante de tensão, ela toma uma atitude definitiva. Ordena que o ex-marido deixe a casa imediatamente. A decisão não é impulsiva, mas fruto de uma descoberta que muda completamente o jogo. Após uma conversa reveladora com sua advogada, Zenilda descobre que a maior parte dos bens de Ferete
não está diretamente no nome dele, mas sim registrada em nome dos filhos. Isso significa que, legalmente, o empresário não tem mais poder sobre grande parte do patrimônio que acreditava controlar. A notícia funciona como um divisor de águas. Com base nessa informação, Zenilda encontra respaldo jurídico para agir. E não hesita. Ferretti é pego de surpresa. Acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor, ele se vê pela primeira vez sem saída. Ao lado de Arminda, sua cúmplice e parceira de armações, ele é obrigado a deixar a casa sob olhares atentos e, em alguns casos, até satisfeitos. A humilhação é pública e dolorosa. Arminda, tomada pela raiva, tenta reagir, mas percebe rapidamente que não há espaço para discussão. Ambos são escorraçados, carregando apenas o que conseguem pegar às pressas, enquanto o ressentimento cresce dentro deles. Do lado de fora, o clima é de derrota para os vilões. Ferretti não esconde o ódio e promete, ainda que em silêncio, que aquilo não ficará assim. Arminda, igualmente furiosa, começa a planejar seus próximos passos, deixando claro que a história ainda está longe de terminar. Mas naquele momento, o poder já não está mais nas mãos deles. Dentro da casa, Zenilda respira aliviada, mas sabe que a batalha ainda não acabou. Pelo contrário, ela entende que aquele é apenas o começo de uma nova fase. Uma fase em que será preciso ir além, buscar provas concretas e desmascarar, de uma vez por todas, tudo o que Ferretti e Arminda esconderam ao longo dos anos. Determinada, Zenilda reúne aliados de confiança para dar início a uma verdadeira varredura nos locais ligados ao ex-marido. Leonardo, Rogério e Xênica se juntam a ela nessa missão. Cada um, por seus próprios motivos, tem interesse em descobrir a verdade. Juntos formam uma equipe disposta a ir até o fim. O grupo decide começar pela sala que Ferretti ocupava na empresa, um espaço que, por muito tempo, foi símbolo de seu poder. Ao entrarem no local, o clima é de tensão e expectativa. Tudo é observado com atenção. Gavetas, armários, documentos. Nada pode passar despercebido. É então que um detalhe chama a atenção. Um cofre cuidadosamente escondido. O objeto, aparentemente comum, ganha um novo significado diante das circunstâncias. Zenilda, intrigada, insiste para que seja aberto. Após alguns momentos de tentativa, eles conseguem acessar o conteúdo. Dentro do cofre, encontram um celular. À primeira vista, pode parecer algo trivial, mas o fato de estar guardado de forma tão sigilosa levanta suspeitas. Por que Ferretti esconderia um aparelho daquele jeito? O grupo se entreolha, percebendo que aquilo pode ser mais importante do que imaginavam. Leonardo decide ligar o aparelho. Após algumas tentativas, conseguem acessar o conteúdo. E é nesse momento que a descoberta ganha contornos ainda mais graves. O celular pertence a Edilberto, o capanga que desapareceu misteriosamente. A lembrança do caso vem à tona com força. Na época, Ferretti havia afirmado que Edilberto simplesmente decidiu ir embora, sem dar explicações. A versão foi aceita por muitos, ainda que com certa desconfiança. Agora, diante daquela prova, tudo começa a fazer sentido. Ou melhor, a fazer ainda mais perguntas. A verdade é que Edilberto não desapareceu por vontade própria. Ele foi vítima de um crime. E pior, um crime cometido por engano. Arminda, ao tentar eliminar Samira, acabou atingindo o próprio aliado. O erro foi fatal e o corpo nunca apareceu, o que ajudou a sustentar a mentira construída por Ferretti. Com o celular em mãos, as suspeitas deixam de ser apenas desconfianças e passam a ganhar força como evidência. O aparelho pode conter mensagens, registros ou qualquer tipo de informação que comprove o que realmente aconteceu naquela noite. Para Zenilda e seus aliados, aquilo é a peça que faltava no quebra-cabeça. A tensão cresce à medida que todos percebem a gravidade da descoberta. Se confirmado, o conteúdo do celular pode não apenas incriminar Arminda, mas também comprometer diretamente Ferretti, que ajudou a encobrir o crime. A dupla, que já vinha sendo pressionada, agora se vê ainda mais próxima de uma queda definitiva. Zenilda, firme, entende a responsabilidade que tem nas mãos. Ela sabe que não pode agir por impulso. Cada passo precisa ser calculado. Cada decisão deve ser tomada com cautela. Mas uma coisa é certa:
Ela não pretende recuar. Leonardo, impactado pela descoberta, começa a questionar ainda mais o passado do próprio pai. Rogério, por sua vez, vê naquilo a oportunidade de finalmente fazer justiça. Xênica, sempre observadora, reforça a importância de reunir o máximo de provas antes de qualquer acusação formal. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Ferete e Arminda tentam se reorganizar após a humilhação sofrida. Sem saber exatamente o que foi descoberto, eles sentem que algo está errado. A sensação de que seus segredos podem estar prestes a vir à tona começa a crescer, gerando tensão entre os dois. Arminda, nervosa, relembra o episódio envolvendo Edilberto e teme que algum vestígio tenha sido deixado para trás. Ferete tenta manter o controle, mas no fundo, também sabe que a situação está cada vez mais delicada. O cerco está se fechando e o tempo pode estar contra eles.